Então, esse tema me é muito caro. Eu gosto desse tema. Eu acho que a gente, quando gosta de uma coisa, é porque aquilo e se interessa, é porque aquilo nos incomoda de alguma maneira, né? Ou nos surpreende, ou nos admira, né? Ou nos causa um espanto, né? Um questionamento. E é um tema que eu gosto, porque, primeiro, que há uma confusão generalizada, né, entre firma, razão social, nome fantasia, que é um negócio que eu odeio, essa história de nome fantasia, estava falando com o Márcio agora, né, com o Lobenco agora, e também todo mundo pergunta qual é a razão social da sua firma. Né? Essa pergunta é assim, professor de Direito Comercial, né, que para nós, na nossa confraria, a gente entende que a disciplina ainda é Direito Comercial, né, pelo menos até que se mude a Constituição, algo que não é muito difícil acontecer, mudar a Constituição, mas pelo menos está lá na Constituição que compete à União legislar sobre direito comercial. Né? E o fato, e o Fábio também vem aqui, o Campim também aqui, né, o fato de ter sido alterado o critério básico, né, o elemento a categoria fundamental do direito comercial, que era o ato de comércio, e virou agora empresa, o fato de ter sido alterado esse critério de caracterização, delimitação do direito comercial, do ato de comércio para a empresa, não tem o condão de alterar, por si só, a nomenclatura desse ramo do direito privado, que continua sendo direito comercial. A gente fala de direito empresarial para acharem que a gente está por dentro das mudanças. Se a gente falar de direito comercial, só direito comercial, tem gente que diz assim, professor, mas agora o nome da disciplina não é mais direito comercial, é direito empresarial. Aí você tem que explicar que não, olha, a Constituição está lá, mesmo em países que já adotaram o direito de empresa, como a Itália, continua sendo chamado direito comercial, né? Mesmo a expressão direito empresarial, ela por si só não esgota a temática do direito comercial, porque vai além dos institutos ligados à empresa, né, como título de crédito, por exemplo, não tem nada a ver com a empresa, e é matéria pertencente ao direito comercial. E às vezes você fala, encontra um advogado, e aí pergunta para ele, o que você faz? Né? Meu escritório faz advocacia empresarial. Então ele só mexe com título de crédito, falência, concordado e societário. Né? Falência, recuperação e societário. Não, ele lida com direito de trabalho, né, com o direito tributário, matérias que não pertencem ao domínio do direito, tradicionalmente do direito comercial. Então, a expressão direito de empresa, empresarial, também não traduz o verdadeiro conteúdo da disciplina. Então, por essas e por outras, fico com a Constituição, né, até que seja alterada, e continua sendo direito comercial. Mas esse instituto, sim, mudou de nome. É direito, nome de empresa, como diz a Constituição, e no Código Civil, já na Lei 8934, nome empresarial. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, eu gosto muito dessa primeira abordagem, porque assim como a pessoa natural, ela possui um nome civil que a identifica, que a distingue das demais, e o nome civil é mais um dos fatores de identificação, de individualização da pessoa natural, assim como o Estado, né, o Estado familiar, o Estado individual, o Estado profissional, o Estado político, né, caracterizam a individualidade da pessoa natural. O nome de empresa também identifica, qualifica, distingue, assinala aquele que exerce a atividade empresarial. Então, o nome, assim como a pessoa natural possui nome civil, né, os exercentes da atividade empresarial possuem um nome, e esse nome é um nome empresarial. Né? Com esse nome que o exercente da atividade empresarial, que pode ser tanto o empresário, para cá, para onde? Para cá? Aqui, Então, tanto o exercente da atividade empresarial, que tanto pode ser o empresário individual como a sociedade empresária, vão possuir um nome. E é esse nome com o qual, como está aí, com o qual eles se apresentam perante terceiros, se identificam e se assinam nos atos relativos a esse negócio, aos seus negócios. Ele é o sinal, né, como a gente acabou de adiantar, o distintivo e revelador, que identifica o sujeito, né, identifica a pessoa, elemento da personalidade daquele que exerce a atividade empresarial. É aquilo que antes se chamava de nome comercial. Curiosamente, a Constituição, que é de 88, embora a lei da Junta seja de 94, mas a Constituição já fala em nomes de empresa, já sinalizando essa evolução do ato de comércio para a teoria da empresa, como atestam, inclusive, vários julgados, que já não se falava mais nem em fundo de comércio, muito antes do Código Civil falar em estabelecimento, o STJ já em alguns julgados já falava em fundo de empresa, porque até mesmo sociedades, na época, sociedades civis com fins lucrativos, já podiam, a partir de 91,
ingressar com ação renovatória os contratos de locação. Então, se sociedade civil, que não é mercantil, teria ponto a ser protegido através da ação renovatória, não era correto falar em fundo de comércio para uma sociedade civil. Então, melhor a expressão fundo de empresa, já incorporando, sinalizando essa incorporação da atividade de prestação de serviços, né, ao conceito de empresa, né, como deixa claro o artigo 966 do Código Civil. Bom, o nome empresarial, agora, dele se ocupa o Código Civil. O Código Civil, com esse livro 2, relativo ao direito de empresa, essa novidade inaugurada com o Código Civil, né, que na parte especial, logo após o livro 1, né, que trata de obrigações, e em seguida o livro de obrigações, temos o livro 2, que trata do direito de empresa. Aliás, eu gosto de dizer que esse livro 2 não tinha esse nome na versão do anteprojeto, que foi encaminhado ao Congresso na época, em 75. Se chamava da atividade negocial. E eu gosto muito de dizer isso, porque explica o que alguém que não é empresa, como acontece com a sociedade simples, do tipo simples, né, o que ela está fazendo dentro desse livro 2, chamado de direito de empresa, se ela não é empresa. É porque, na verdade, o nome desse livro 2, na versão do anteprojeto, era da atividade negocial, porque na parte geral, nós temos as regras sobre o negócio jurídico. Negócio jurídico dentro de um regime isolado, de prática de atos isolados. Quando nós temos agora, não atos isolados, mas atos coordenados entre si e dirigidos à mesma finalidade, nós não temos mais um ato ou uma série de atos. Tem uma coordenação de atos ligados entre si e dirigidos ao mesmo fim. Aí a gente tem uma atividade. E qual é essa atividade de celebração de negócios jurídicos? A atividade negocial. Na tramitação legislativa é que na Câmara se alterou para direito de empresa e aconteceu aquilo que o Reale costumava dizer, que aconteceu uma sinédoque, porque a parte relativa à empresa acabou denominando o livro todo, o livro 2, embora esse livro 2 contenha também regras sobre quem não é empresário. Né? Então, nós temos aí, no livro 2, essa novidade do Código Civil, incorporando o direito de empresa, com regras sobre o empresário individual, as sociedades empresárias, e o livro 4, contendo regras sobre os institutos complementares à empresa, que é o registro, o nome empresarial, os prepostos e a escrituração. Vale lembrar que o Código Civil ele foi muito influenciado por aqueles perfis de Aschini. Né? Aschini é um professor italiano que falou que a empresa é um perfil poliédrico, com várias facetas, né, vários aspectos. Né? Então, tem um perfil subjetivo relativo ao empresário, e a caracterização do empresário, o perfil funcional, que é a própria atividade, o perfil objetivo, que é o estabelecimento, né, e o perfil corporativo, que são os prepostos, né, ou colaboradores. Então, essa teoria da Aschini dominou a elaboração do Código Civil, e por isso que a gente encontra esses institutos complementares aqui no Código Civil. Temos também a Instituição Normativa 104, parece que é a mais recente, está junta, né, que, substituindo a anterior, que era, se não me engano, de 2002, por aí, e que dispõe sobre o nome empresarial já definindo o que é o nome empresarial. Né? Então, o nome empresarial é aquele sob o qual o empresário e a sociedade empresária exercem suas atividades, se obrigam nos atos a ele pertinentes. Né? Tem a ver com aquele primeiro slide que eu defini, então, que serve para identificar o próprio sujeito que exerce a atividade. Bom, mesmo quem não gosta de... Porque tem gente que diz, olha, esse negócio de direito de empresa, isso não serve para mim, isso não entendo nada disso, isso é uma complicação. E eu costumo dizer o seguinte, olha, mesmo que você seja um civilista, mesmo que não goste de direito comercial, mas em certos casos tem que aplicar o direito comercial. Porque esse artigo 1155, que é o primeiro que trata do nome empresarial, diz que equipara-se ao nome empresarial, para efeito de proteção, a denominação de associação, a denominação de uma fundação. Então, se surgir uma associação com nome igual ao outro, quais as regras que vão reger esse problema? É o Código Civil, na parte relativa ao direito de empresa. Então, mesmo aquele que não gosta do direito comercial vai ter que aplicar o direito comercial, mesmo ele está tratando de uma ONG, por exemplo. Uma ONG não tem nada a ver com o direito comercial. Sim, mas se for o nome da ONG, uma denominação da associação ou da fundação, esse problema será resolvido aqui, no livro 2, Direito de Empresa. A mesma coisa acontece também com as disposições sobre liquidação de sociedades.
porque o artigo, se não me engano, 55 do Código, 51 do Código Civil, 51, 55, diz que também se aplicam às pessoas jurídicas de direito privado, na dissolução, o que o Código Civil dispõe sobre a liquidação de sociedades lá do direito de empresa. Então, se quiser liquidar uma associação, vai ter que aplicar as regras de direito de empresa. Ainda, quer goste, quer não goste, então, mas vai ter que aplicar. Então, a importância que eu quero dizer que transcende desse tema, né, transcende apenas o direito comercial. Também se aplica a quem trafega em outras áreas do direito. Eu gosto muito de transcrever essa passagem aqui porque enfatiza essa característica do nome empresarial, que é individualizar o sujeito, a pessoa, né? Então, como diz o Onópio Borges, de acordo com Alfredo Rocco, se a necessidade de individualizar a pessoa natural, é intensamente vivida, né, porque precisa saber distinguir a pessoa da outra, como atesta as numerosas cautelas com que a lei rodeia a disciplina do nome civil, né, o prenome é imutável, só pode acrescentar ou retirar em caso de irrisão, agora pode, em função, né, do artigo 58 da Lei de Registros Públicos, pode em certos casos, mas a lei civil procura resguardar o nome civil de uma certa imutabilidade, para evitar que o nome civil seja alterado e, com isso, prejudique as relações que aquela pessoa natural mantém com terceiros. Então, se o nome civil já é cercado de tantas cautelas, diz Alfredo Rocco, mais ainda o nome empresarial merece ser protegido, porque, devido à necessidade de individualizar, de identificar a pessoa do comerciante, porque esse livro é antes do Código Civil, né? Do comerciante, distinguindo de seus concorrentes, e isto é maior e mais importante. Basta ver que a pessoa natural, ela pratica alguns atos, alguns negócios jurídicos durante a sua existência, mas não dá para comparar com a quantidade de negócios jurídicos que a empresa precisa praticar para se desenvolver. Aliás, o Fábio Leão Coelho diz que a atividade empresarial ela se aperfeiçoa, se desenvolve através da celebração de negócios jurídicos, né? E em muito maior profusão do que uma pessoa natural pratica. Então, daí a necessidade então, de identificar, resguardar quem é exatamente, com quem eu estou contratando, com quem eu estou celebrando um contrato, já que esses contratos acontecem com muito mais intensidade, em maior escala, do que a contratação feita por pessoas naturais. Então, daí a necessidade de preservar ainda mais cautelas, o nome empresarial. Aqui eu citei aqui o ministro do Direito, o saudoso ministro do Direito, que nos deixou há pouco tempo, e ele, embora falando aqui do registro civil de pessoas jurídicas, mas como a gente já viu que também se aplica a proteção, também a denominação de associações e sociedades simples, então esse acórdão também continua aplicável para a gente, embora antigo, mas continua totalmente, se encaixa para a gente, né? Então é a necessidade, o nome empresarial identifica a empresa, né? E não pode ser desconstituído pelo fato de ser julgado inapropriável. E aqui eu já entro num problema, já estou encaminhando os espíritos de vocês por um problema que é de expressões semelhantes, né, homófonas, homógrafos, né, ou quando você utiliza o nome empresarial, expressões que identificam a própria atividade a ser exercida, né, aquilo que em estudo do direito marcário se chama de baixa distintividade, né, ou no direito marcário de marcas sugestivas ou marcas evocativas. Você cria uma marca que, na verdade, é uma marca que é o substantivo, o objetivo, uma característica do próprio produto que está sendo identificado com a marca. E isto pode acontecer também com o nome empresarial, quando se utiliza a expressão, por exemplo, né, nova data, né, nova data informática limitada, né, data service informática limitada. Então, você usa o nome empresarial, uma expressão que é, na verdade, comum àquela atividade, né, e aí não se tem a proteção daquela expressão básica que compõe o nome empresarial. Tem que ter outros dizeres no nome empresarial, outros elementos, para que possa ser distinto. E aqui caiu esse problema. O núcleo básico da denominação social era semelhante, né? Mas, como é inapropriável, né? Porque se refere a uma palavra, uma expressão, que era para designar a própria atividade a ser exercida, isto não se pode arguir o direito à exclusividade da utilização daquele nome. Então, tem que diferenciar por outros caracteres, que eu vou botar nova data, service, né,
data informática, né, e alguma coisa que distinga, porque a expressão data, na verdade, está ligado à informática. Né? Bom, para que serve o nome empresarial? Ele serve para tutelar basicamente duas coisas. Primeiro, a clientela, né? Ou seja, a clientela saber com quem está lidando e, ao mesmo tempo, evitar que essa clientela seja desviada por outra pessoa que use, né, um nome igual ou semelhante. Então, visa a concorrência desleal, tendo em vista evitar confusões que poderiam acontecer, pensando que está tratando uma pessoa ou está, na verdade, tratando com outra pessoa. Aqui eu citei o campinho, né? E também o crédito, né? Porque aí o campinho também, uma precisão enorme, ele diz, olha, se aparecerem duas empresas parecidas, uma tem um protesto efetuado, a outra tem um requerimento de falência, e as expressões são iguais ou semelhantes, isto vai causar um problema, né, uma restrição ao crédito daquela outra sociedade, daquele outro empresário, que não tem nada a ver com a história, mas que tem apenas um nome parecido ou igual. Então, serve o nome tanto para evitar que alguém utilize o meu nome e desvie minha clientela, né, e serve também para que alguém não me confunda com outra pessoa e problemas com a outra pessoa eu acabe sendo contaminado, né, por mazelas, por problemas que essa outra pessoa com nome igual ao meu acaba enfrentando. E aqui, na verdade, eu estou fazendo aqui de propósito, também encaminhando o espírito de vocês para o final, né, mostrando qual é a minha posição em torno do nome e da verdadeira proteção, do âmbito de proteção que eu entendo que ele tem. Que, na verdade, não já estou me adiantando um pouco aqui, apesar do que diz o Código Civil ser restrito ao âmbito do Estado, eu entendo que a proteção é internacional. Mas eu tenho que justificar primeiro o porquê que eu vou chegar a essa conclusão, né, enfatizando a importância do nome, para que ele serve, com a sua natureza, né, o seu status, né, que tem status constitucional, né, tem status constitucional, a Constituição diz que a lei assegurará a proteção aos nomes de empresa, né, e, segundo Modesto Carvalhosa, né, isto tem a ver com o direito da personalidade, né, e o direito da personalidade também se aplica à pessoa jurídica. O artigo 52 do Código Civil diz que se aplicam também às pessoas jurídicas, no que couber, os direitos da personalidade. E no artigo 16 do Código Civil, a gente tem exatamente o quê? O nome civil da pessoa natural. Então, se aplica no que couber, né, os direitos da personalidade da pessoa natural à pessoa jurídica, então também posso trasladar o nome empresarial para as pessoas jurídicas e protegê-las também, proteger nesse nome da pessoa jurídica da mesma forma que o nome civil é protegido. E aí vem o Modesto Carvalhosa e diz, olha, eu fiz questão, inclusive, de citar o Modesto Carvalhosa, porque, enfim, para quem na junta e para quem mexe com SA, acho que é a maior referência, né, que se pode ter. Então, segundo o Carvalhosa, e eu concordo com isso, a orientação do Código é de que realmente o nome empresarial passa a ter natureza de direito personalíssimo, né? Houve um concurso para advogado da União este ano, para quem está fazendo um concurso, né, pode se deparado com a questão elaborada pela CESP, né, e a CESP tem aquela característica de que as perguntas são, cada assertiva você tem que dizer se é certo ou se é errado, né? E aqui caiu exatamente esse ponto, né? Se, segundo a doutrina majoritária, o direito ao nome é um direito personalíssimo. Certo ou errado? Não tem, né, mais ou menos. Ou é ou não é, segundo a CESP, né? E segundo a doutrina dominante, realmente, eu concordo e tem natureza de direito da personalidade. Era essa a resposta que a CESP queria, que dissesse que estava certo, que é direito mesmo da personalidade. Bom, então o nome é a expressão distintiva, reveladora, né, que identifica a pessoa, como nós falamos, da personalidade, do sujeito que exerce a atividade empresária. Não se confunde o nome com a marca, nem com o título de estabelecimento. Então, nos slides que a gente vai ver a seguir, faço uma distinção entre o nome, a marca e o título de estabelecimento, que é uma coisa que frequentemente acontece, e acontece também, às vezes, do conflito entre marca e nome. Acontece alguém ter um nome empresarial protegido e uma outra pessoa registra como marca, né, os mesmos elementos do nome empresarial alheio. E aí surge o conflito de marca e nome. Também vamos
abordar como é que o STJ tem solucionado esse conflito de marca e nome. Bom, então o nome serve para a identidade do sujeito. A proteção do nome é obtido pelo próprio registro da sociedade, pela declaração de empresário individual, né, e tanto o Código Civil quanto a Lei 8974, não, 8934, está digitado errado ali, estabelecem que a proteção do nome decorre automaticamente do registro, né, do arquivamento, já que registro é gênero, do arquivamento do ato constitutivo ou da declaração de empresário. Ao contrário do que acontece com a marca, em que a proteção é obtida no INPI, nosso vizinho aqui, né, mas são diferentes, embora perto, mas são diferentes. Bom, por outro lado, e aí, a marca identifica o quê? Produtos, serviços. A marca também é de certificação, como a ISO, uma marca de certificação, né, ou também serve para identificar membros de uma mesma entidade, a marca coletiva. Né, como acontece, por exemplo, com produtores do Vale dos Vinhedos, de vinho. Tem uma indicação de procedência, registrada em nome da Associação dos Produtores do Vale dos Vinhedos, e Vale dos Vinhedos é uma marca coletiva da Associação dos Produtores do Vale dos Vinhedos, então é a marca coletiva. Então a marca serve para identificar o quê? Ou o produto, ou o serviço, ou uma padronização, né, ou então membros de uma entidade. Né. Já o nome empresarial, e o detalhe também do nome, é que, da marca, é que, tirante o caso da marca de alto renome, o nome ele protege a sociedade, o empresário individual, como um todo, né, e não se restringe apenas a uma classe de produtos, ou de serviço, ou de certificação. Quer dizer, o nome empresarial se refere ao sujeito exercente da atividade empresarial como um todo, e não limitado a eventual ramo de atividade ou classe de produtos com que ele lida. É exatamente isso. Bom, aí eu tentei aqui resumir, botei aqui em 5 diferenças, da letra A, a letra D, a letra E, quais são as diferenças entre marca e nome. Então, quanto ao objeto semântico, né, como todo objeto semântico, o que a marca distingue e o que o nome distingue. Né, então, o nome empresarial identifica o sujeito, e a marca, produtos, serviços, né, e membros de uma região ou certificação. Quanto ao órgão de registro, um é junta e o outro é INPI. Quanto ao âmbito material, o nome é protegido independentemente do ramo de atividade, não se refere a uma classe de produto ou serviço. Já a marca, ao contrário, pelo princípio da especialidade, a não ser a marca de alto renome, que é protegida em todos os ramos de atividade, limita-se à proteção da classe de produtos ou serviço em que se acha registrado. A marca tem essa característica. O nome não, o nome se refere ao sujeito como um todo. Quanto ao âmbito territorial, e aqui já inicia a polêmica, né? Quanto ao âmbito territorial, o nome tem proteção administrativa, eu cito aqui administrativo de propósito, a gente vai chegar lá, ao Estado em que pertence a junta comercial. Já a marca é protegida em todo o território nacional e também a própria Lei da Propriedade Industrial diz onde o Brasil mantenha também tratados. Em suma, né, para acabar aqui, o âmbito temporal. O direito à utilização ao nome é indeterminado, né, prevalece o direito ao nome enquanto exercer atividade. Enquanto exercer atividade empresarial, o nome está protegido. Já a marca, não. São 10 anos, depois você prorroga mais 10 anos e por aí vai. O nome empresarial, em princípio, não tem um limite temporal. Enquanto existir a sociedade ou empresário, né, o nome está protegido. Não precisa pedir prorrogações sucessivas, como acontece com a marca. Bom, e quando houver conflito entre marca e nome? Como eu falei para vocês, pode acontecer de alguém vir aqui na junta, registrar um determinado nome empresarial e uma outra pessoa registrar uma marca nominativa no NPI, né, dizeres iguais ou semelhantes ao nome aqui. Então, pode acontecer, pode e frequentemente acontece. Então, nessas hipóteses, o que o STJ tem decidido? A adoção de 2 critérios. É o critério da especialidade e o critério da anterioridade. O critério da especialidade diz o quê? Diz que se o nome e a marca, né, o nome foi constituído, foi protegido para um empresário individual, para a sociedade empresária que atua dentro de um determinado ramo. E a marca foi para um ramo, a classe de produto ou serviço foi inteiramente diferente daquele ramo a que se referiu o nome. Então, o princípio da especialidade diz que cada um fica com o seu, não há problema, e os dois
convivem. Então, quando o nome for para uma atividade e a marca for para a classe de produtos e serviços em ramos distintos, o princípio da especialidade diz o quê? Os dois podem conviver. Até porque o artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial diz que não se pode registrar como marca nome empresarial alheio capaz de causar confusão. Então, se não for capaz de causar confusão, e quando é que não causa confusão? Quando é em ramos distintos. Então, se a marca é para um ramo, né, e o nome empresarial caracteriza o sujeito que exerce uma atividade para o outro, então convive harmonicamente. Agora, quando a marca e o nome forem no mesmo ramo de atividade, o princípio da especialidade não me socorre, né, porque estão no mesmo ramo de atividade. Aí vigora o outro critério, que é o critério da anterioridade. Vale aquele que registrou na frente. Né? Se houver conflito de marca e nome e o mesmo ramo de atividade, eu tenho que examinar quem obteve a proteção primeiro. Se foi primeiro na junta ou primeiro no INPI. E aí ganha quem tiver a precedência no tempo. Aí vale aquele princípio prior temporis potior iuris, né? O direito primeiro é mais forte, né? E aí resolve pela anterioridade. Todos esses acordos. Aliás, esse material vai ficar disponível para vocês, tá? Antes vocês fiquem preocupados em anotar tudo. Bom, nós temos a instrução normativa, né, a 104, 2007, que fornece alguns critérios para identificar semelhanças, né, já que, pelo princípio da novidade, nós vamos ver aqui, no nome empresarial tem que observar o princípio da novidade, além da veracidade. Além da novidade, tem que identificar se está apresentando semelhanças, quer homófonas, quer homógrafas, em relação aos nomes anteriormente já protegidos. Então, quais são os critérios? Se for entre firma, eu considero o nome por inteiro, ou seja, qual é o nome inteiro da firma, é que eu vou verificar se alguém está querendo registrar com um nome exatamente igual. Né? José da Silva, por exemplo, né? Então tem que ser José da Silva Açougue. Né? Pode ter um outro, não pode ter outro José da Silva Açougue, tem que ter um outro José da Silva Carnes. Né? Tem que ter algum elemento, porque o que vale para a firma, né? Toda a expressão, e não apenas o aspecto nuclear. E está em jogo aí o nome civil. Como é que o sujeito vai deixar de usar o seu nome civil? Né? Já que a firma utiliza o nome civil, eu não poderia impedir alguém de usar o seu nome civil, né, como empresário individual, já que o empresário individual não é pessoa jurídica, estaria privando alguém de utilizar o seu próprio nome no exercício de uma atividade laborativa empresarial. Né? Bom, então em firmas funciona a expressão como um todo. Já em denominações é que eu tenho que olhar o seguinte: considera-se nomes por inteiro quando contém o quê? Expressões de uso comum. Aquelas, como eu lembrei, no direito marcário se fala de marcas evocativas, marcas sugestivas, como eu falei na Nova Data, no Data Center, né? Coisas que utilizam, né, expressões que, na verdade, identificam o próprio ramo, a própria atividade, o próprio negócio a ser explorado. Aí eu utilizo a expressão como um todo. Eu não posso ter o que? Alguém que emprega no nome a expressão inteira do nome igual ao do outro. Se tiver data, um é Data Center, o outro é Nova Data, o outro é Data Service, pode, né? Porque data é a expressão comum que designa a própria atividade que está sendo ali exercida. Eu tenho um exemplo muito bom, o Rogério sabe disso, foi advogado da Chocolate, comércio de roupa. A Chocolate é um exemplo muito bom, de total novidade, porque a expressão chocolate, né, para algo para roupa, não é chocolate para chocolate. Se fosse chocolate para chocolate, que entraria aqui, o nome comum, né, que no NPI nem conseguiria registrar como marca. Você não pode registrar como marca o substantivo do próprio produto, né, que você vai obter a proteção. Mas aqui eu poderia, só que eu não teria a exclusividade da expressão chocolate para chocolate. Então, posso ter outras sociedades, né, usando a expressão chocolate na sua denominação, já que chocolate é uma expressão de uso comum que serviria para identificar o próprio objeto. Né? Então, ela é uma marca fraca, né, de baixa distintividade, lá como se fala no direito marcário. Agora, quando tiver expressões de fantasia, expressões inventadas, e esse exemplo da chocolate é bom, que é chocolate para roupa, não tem nada a ver chocolate com roupa. Né? Então, aí é uma expressão, né, invulgar. E aí eu considero, né, essa expressão não poderia aparecer uma outra, se a que eu trabalhei era chocolate comércio de roupas, né, não poderia ter outra chocolate indústria de roupas, né, porque o nome é invulgar. Né, e aí, então, correria o perigo de confusão. Então, assim, eu achei que a solução
encontrada pela instituição normativa foi muito boa, foi muito coerente, né, e protege esse critério distintivo, realizando o princípio da novidade, que é o princípio que está no artigo 34 da Lei 8934, que é o princípio da novidade, além da veracidade. Bom, aí tem o artigo 9º, reforçando aquilo que a gente acabou de falar, né? Não são exclusivas denominações genéricas de atividade, gênero, espécie, termos técnicos, científicos, né? Utilizo lá termo técnico científico para identificar a própria atividade científica que é realizada pelo negócio. Ou seja, tem a ver com tudo aquilo que a gente já falou. É mais um efeito pedagógico aqui, uma preocupação pedagógica do artigo 9º de esclarecer ainda mais o artigo 8º antecedente. Isso eu peguei recentemente, não sei se vocês viram aqui, para ilustrar esse problema da baixa distintividade, né, quando você utiliza uma expressão vulgar comum para o mesmo ramo da atividade. Né, o que o STJ decidiu aqui? Um era como é que é o nome? Um era Arábia, o outro Arabian. Né, e aí estavam brigando quem é que podia utilizar. Só que os dois estavam utilizando para o ramo de alimentos. Né, ou seja, está evocando o quê? Por isso que a marca evocativa, né, lá no direito bancário, né, de marca sugestiva, estava evocando o quê? Que comercializavam, forneciam comida no ramo de alimentos de produtos árabes, né, os dois. Então, isto cai naquele caso que o nome é vulgar, e aí eu teria que considerar a expressão por inteiro. Só que um era comércio, não sei o quê, outro era alimentos e bebidas, não sei o quê. Então, a expressão árabe, Arabian, né, não é de utilização exclusiva. O que passa a ser objeto de proteção são os dizeres inteiros, e não apenas essa expressão nuclear, que é evocativa do próprio negócio de comida árabe que ele sugere. Né? Peguei um acordo bem recente para a gente ver como é que o assunto é corrente. Bom, também se confunde o nome empresarial com o título de estabelecimento. Só que o título de estabelecimento é o quê? É um emblema, é o cartaz, né? É o letreiro da fachada, e que serve para identificar não o sujeito. Também não serve para identificar o produto ou o serviço. Serve para identificar o quê? O local em que é exercida a atividade. Isso é que é o título de estabelecimento. Alguns autores da fase de distinção com a insígnia, que é aquele emblema, o sinal, não é uma expressão nominal, é uma logo, né? Para identificar o estabelecimento. Aí seria insígnia mercantil. Né? E o título de estabelecimento seria uma expressão nominal, linguística, né, que identificaria o local. Então, um identifica o sujeito, que é o nome. O outro identifica produto, serviço, certificação, membros de uma entidade, marca. E o outro, título de estabelecimento, identifica o quê? O local em que é exercida a atividade. E aí a gente termina essa distinção entre nome, marca e título de estabelecimento. Aliás, essa pequena... Acho que tem uma luzinha aqui que eu estou tentando ver onde é que ela está aqui para poder marcar. Eu não estou achando. Existe uma... é bom falar que não existe... Eu queria ver só onde é que está a luzinha aqui que eu aponto. Obrigado. Né, o título de estabelecimento não tem órgão de registro, não há como registrar isoladamente o título de estabelecimento. Mas nem por isso ele deixa de ser protegido. Porque a lei da propriedade industrial diz que comete o crime contra a concorrência desleal aquele que utiliza indevidamente o título de estabelecimento alheio. Então, embora não haja um registro próprio para isso, mas a sua utilização indevida por alguém que já utiliza esse título de estabelecimento, já o emprega na sua fachada do seu estabelecimento, e isto quem utilizar o título de estabelecimento alheio vai, então, cometer o crime de concorrência desleal, do artigo 195, inciso 5º da Lei 9279, que é a Lei da Propriedade Industrial. Bom, o nome empresarial tem duas espécies, por isso que eu fiz aquela brincadeira, né, qual é a razão social da sua firma. Né? Isso é meio tautológico, né, porque razão social, na verdade, é sinônimo de firma social. Então, razão social da sua firma, né, e razão social ou da firma da sua firma, também está confundindo firma com empresa, né, ou firma com o sujeito ou com a sociedade. Aliás, nos Estados Unidos, the firm a gente utiliza como a sociedade.
né? Mas não é o mesmo significado aqui no Brasil, né? Então, são coisas distintas. Então, o nome empresarial é gênero, é a expressão genérica, e se divide em quê? Em duas espécies. Se as espécies são firma individual, para o empresário individual, e a firma social ou razão social para as sociedades. E a firma social é aquela que leva obrigatoriamente o quê? O nome do seu titular ou do seu sócio, por inteiro ou abreviadamente. Já a denominação, não, a denominação se utiliza uma expressão imaginada, né? Como eu falei, chocolate para identificar, né, o sujeito exercente do comércio de roupas. Inventou-se o nome, não tem nada a ver com a pessoa dos sócios. Eu não conheço nenhum sócio, nem conhecia, chamado Chocolate, né? Era a família Maurício, não tinha nada a ver com chocolate. Então, utilizaram a expressão chocolate para identificar essa sociedade dedicada ao comércio de roupas. Então, aí, nesse caso, é denominação social. Quando não constar o nome de todos os sócios, na firma, a gente aparece aquela expressão e companhia, né? E companhia. Isso segundo o Código Civil. Essa expressão pode vir no final, né? Porque se estiver na frente, se for companhia, alguma coisa, isso é indicativo o quê? De SA, né? Companhia na frente é privativo de SA. Então, se vier a companhia ao final, aí sim a gente tem as sociedades contratuais, mas se houver a companhia na frente, é privativo de SA. Bom, tanto a firma quanto a denominação, elas têm funções, uma função que é igual e uma outra função que uma não apresenta, né? Bom, primeiro que as duas identificam a sociedade ou empresário individual. Tanto a firma quanto a denominação serve para identificar, ou seja, tem a função de identificar o sujeito, a personalidade de quem exerce a atividade empresarial. Mas há uma segunda função, como eu coloquei aqui, que não se aplica à denominação, se aplica apenas à firma. A firma também é a assinatura de quem representa, de quem usa a firma social. Absolutamente isto não é utilizado na prática. Na prática, se houver firma social, na hora de colocar a assinatura, na hora de apor a assinatura, teria que colocar a assinatura não do nome civil de quem intervém no ato, mas teria que colocar, treinar uma assinatura nova, uma assinatura que fosse coincidente com os dizeres da própria firma, né? Então, a firma ela serve de identificação, mas também é a assinatura, né, daquele que intervém no ato representando, ou atuando, ou apresentando a sociedade, né, naquele ato, né? Na prática não se faz isso. Na prática se coloca os dizeres da firma e embaixo a assinatura do nome civil. Na prática não é isso, mas o decreto 916, né, de 1890, continua em vigor, né, é compatível com o Código Civil e dá tem essa estipulação, né, que deveria ter assinatura e não o nome civil utilizado logo abaixo dos dizeres da firma social. Bom, quando é que a gente usa firma e quando é que a gente usa denominação? Os critérios aqui, a gente cairia num casuísmo muito grande, para dizer, na SA é assim, na Comandita é assim, sociedade de contra de participação não tem nome empresarial, aí ficaria entrando num casuísmo danado aqui, fica chato. Mas, basicamente, o que a gente pode dizer? Que tem dois critérios para saber se a gente vai utilizar firma ou se é denominação. Quais são esses critérios? Ou é a lei, ou a lei impõe o quê? Que nas sociedades em que tiver sócio de responsabilidade ilimitada, necessariamente terá que adotar o quê? Firma. Então, a imposição da lei. A SA, o que diz o 1160 e o artigo 3º da lei das SA? A SA sempre adotará denominação. Então, às vezes, é uma imposição da lei. A lei impõe qual é a espécie de nome empresarial que será utilizada. Mas, às vezes, a lei deixa a critério dos próprios interessados, à vontade dos interessados, o que eles vão utilizar, se é firma ou se é denominação. É o que acontece com a limitada, né, no artigo 1158 do Código, em que, na limitada, os sócios podem escolher se vão utilizar ou firma ou denominação social. É o critério que ficava a critério dos sócios. A mesma coisa na sociedade em comandita por ações. Também pode ser firma social, composta pelo nome civil do administrador, né, ilimitadamente responsável,
né, ou denominação social, né, também é um caso que é facultativo, né, a adoção de um ou de outro. Quais são os princípios? O princípio nós já falamos aqui rapidamente, novidade, que diz o quê? Que um nome não pode ser registrado, né, colidindo por semelhanças gráficas ou fonéticas, homófonos, homógrafos, com outros já existentes. Então, esse é o princípio da novidade. E aí tem a instrução normativa que, muito bem, no artigo 8º, artigo 9º, vão destrinchar quando é que existe essa semelhança. E o princípio da veracidade. Né? O que significa o princípio da veracidade? Significa que eu não posso conter na firma o nome de alguém que não seja mais sócio. Então, se aquele que compõe a firma morreu, exerceu o direito de retirada, né, saiu da sociedade, foi excluído da sociedade, o nome dele não pode mais ser conservado na firma social. A veracidade significa que a firma tem que refletir veridicamente o nome de quem seja sócio. Eu costumo falar isso para a turma de advogados. Aí sempre um que fala, mas eu trabalho no escritório de advocacia que não tem mais nenhum nome de pessoa e o sócio que dava o nome do escritório morreu. Eu digo, claro, porque é uma exceção do Estatuto da OAB que diz que o escritório de advocacia que leva o nome, né, por exemplo, Nabuco, né, escritórios antigos, Vilemor Amaral, mesmo que o nome, o sócio fundador, né, não esteja mais presente na sociedade, não seja mais sócio, o Estatuto da Ordem permite a continuação. Então, significa uma derrogação, mas a Sociedade de Advogados é registrada na própria OAB, então vocês não vão enfrentar esse problema aqui, né? Mas existe essa exceção. Mas, como regra, no Código Civil, saiu o sócio que dava o nome, tem que alterar essa firma, né? Não pode a firma conter o nome de quem não seja sócio. Essa que é a realidade. Alguns autores sustentam que esse princípio da veracidade também se aplicaria à denominação, dizendo que na denominação não pode conter um objeto, uma atividade não compatível com a cláusula de objeto. Então, também seria uma espécie assim, de versão da veracidade aplicada à denominação. Ou seja, não pode a denominação conter um objeto que não está compreendido na cláusula de objeto social. Também seria uma forma de veracidade, né? Aliás, a indicação do objeto geralmente é postergada e não enfatizada muito no próprio nome empresarial, né? A lei, em princípio, obriga agora para SA, obriga para a limitada, né? Menos microempresa, empresa de pequeno porte, não precisa mais constar, né, o nome empresarial do objeto, mas o objeto constar do nome empresarial é extremamente importante. Eu gosto muito de dizer isso, porque nós temos o artigo 1015 do Código Civil, e o artigo 1015, parágrafo único, inciso 3º, vou repetir, artigo 1015, parágrafo único, inciso 3º, em que o Código Civil adota a chamada teoria do ato ultra vires, que é aquele ato praticado evidentemente fora do objeto da sociedade. Evidentemente fora do objeto da sociedade. Então, como é que eu vou identificar se o objeto está evidentemente fora do objeto, a não ser, né, examinando o contrato social, que é muito difícil. Então, eu vou logo pelo quê? Pelo nome empresarial. Aí, por ali que eu estaria identificando, ainda que superficialmente, se aquele ato está sendo praticado, guarda compatibilidade com o objeto social para evitar a incidência da teoria do ato ultra vires, né, que, segundo o enunciado 193 do Conselho da Justiça Federal, né, do qual eu, Márcio, né, participamos, segundo esse enunciado, está positivada a teoria do ato ultra vires, né, ou seja, não vinculam à sociedade os atos evidentemente estranhos ao objeto. E como é que eu vou verificar isso? Né, olhando o contrato social o tempo todo, é impraticável, inviabiliza os negócios. Então, olhe por onde? Eu balizo por onde? Pelo nome empresarial. Agora, quando vem a lei, no Código do Estatuto da microempresa, empresa pelo porte, e tira o objeto, que não precisa constar o objeto, aí já prejudica a aplicação da teoria do ato ultra vires que estava no Código Civil, né? Bom, prosseguindo, o 1164 diz que o nome empresarial não pode ser objeto de alienação. Essa é a regra, né? E por que tem essa regra, né? Porque, antes de falar aqui da regra, da exceção, porque tem a ver com aqueles primeiros slides que eu falei, que tem status constitucional, em que a CESP, né, queria que a resposta correta fosse que o nome empresarial tem direito à personalidade, né? Direito à personalidade é o quê? Inalienável. Direito à personalidade é o quê? Imprescritível.
né? E essa mesma imprescritibilidade está no Código. Essa mesma inalienabilidade está aqui no Código, né, nesse artigo 1164. Contém uma ressalva? Contém. Né? O parágrafo único diz que, se houver transferência do estabelecimento todo, do complexo todo, do antigo Fundo de Comércio, modernamente, no 1142 do Código, chama de estabelecimento, se houver transferência do estabelecimento, é possível que o adquirente utilize, né, o nome empresarial antigo, né, desde que utilize a expressão sucessor de, né, e que o contrato preveja essa utilização. Agora, reparem que torna tão difícil a alienação do nome, porque a alienação do nome não é isolada. Eu não posso alienar o nome empresarial isoladamente. E aqui tanto faz se é firma ou se é denominação. O nome empresarial não pode ser alienado isoladamente. Teria que transferir junto o estabelecimento, o contrato permitir, e ainda utilizar a expressão sucessor de, o que praticamente inviabiliza eu constar isso tudo do nome empresarial, fulano, sucessor de. Isso comercialmente não é sugestivo, né, de um bom nome, né, aí no mercado. O Campinho, analisando esse 1164, parágrafo único, então diz, olha, a alienabilidade está sujeita a seguintes condições, né? Cessão do estabelecimento por ato intervivos. Então, quando fala o Código, cessão do estabelecimento por ato entre vivos, né? Me parece aqui que um ato de natureza contratual, então não poderia, por exemplo, ter uma constrição judicial, uma penhora, né, ou uma falência arrecadando o nome empresarial, porque seria apenas por contrato. Né? E por contrato ainda que autorizasse a utilização, né? E que ainda fosse utilizada a expressão sucessor de. Né? Aí vem aqui o Carvalhosa e olha o que ele diz, voltando àqueles slides iniciais. Estando o nome ligado à personalidade jurídica da empresa, proíbe-se que ela seja destacada e alienada, para que não venha designar outra empresa sob pena de gerar grande confusão no público naqueles que contratam a sociedade. É o problema da tutela do crédito, né, e da clientela. Na verdade, o que o Carvalhosa diz, e eu concordo, na verdade, o Código prevê uma exceção que não se pode dizer que haja uma transferência do nome, não há alienação do nome. O que ocorre é apenas uma cessão do direito de usá-lo, em acréscimo ao nome do adquirente, para a sua melhor identificação. Né? E essa exceção ocorre quando há cessão do estabelecimento comercial. Na verdade, não é, né, alienação do nome, né? É apenas o direito de usar o nome, o direito de cessão do uso do nome, quando houver a transferência total do estabelecimento. Achei isso muito bom, porque aí realmente a gente ainda continua com a ideia de que é inalienável e que esse parágrafo único não estabelece uma alienabilidade, né, e sim uma cessão de uso condicionada. Né? Entendeu, Márcio? Já tinha visto essa? Né? Gostou dessa apreciação? Bom, a proteção, agora vamos começar a entrar na proteção ao nome empresarial. A proteção ao nome empresarial, ela decorre automaticamente do arquivamento na junta, pode ser a junta ou pode ser também o RCPJ. Se a gente pensar em sociedade simples, associação e fundação, o critério é o mesmo, por causa daquele artigo 1155, que é o primeiro, que diz que equipara as prefeitos de proteção a denominação da sociedade simples, associações, fundações, né? Então vamos utilizar esse critério também. A proteção decorre automaticamente do registro, né? Registro com gênero, né? Arquivamento com espécie do gênero registro, do contrato social, da declaração de empresário individual ou da alteração contratual que muda o nome. Também pode ter uma alteração contratual da própria sociedade alterando o nome. E aí também, ao ser efetuado o arquivamento dessa alteração contratual alterando o nome, também se protege o nome. Na verdade, a gente tem que dizer, tem que examinar que não existe, né, o registro apenas do nome. Eu vim aqui só proteger o meu nome. Eu não sou registrado em nenhum lugar, mas quero só registrar o meu nome. Não, isso não funciona como marca. Marca, eu vou lá e registro só a marca do produto ou do serviço. Para obter a proteção do nome, eu tenho que me registrar, né, como um empresário individual ou como sociedade empresária. E aí, automaticamente, como diz o artigo 34, ao ser arquivado o ato constitutivo, a declaração de empresário individual, aí sim se obtém como efeito do arquivamento a proteção ao nome. Isso está tanto no artigo 33, quanto no artigo 1166 do Código Civil. Aqui há total harmonia. Bom, aqui começa a minha crítica. Né? Esses diplomas legais, né, tanto o decreto 1896, que rege aqui,
o Código Civil, né, a própria instituição normativa nesse ponto, a 104 nesse ponto, eu entendo que não deram o devido amparo ao Instituto, né, para tutelá-lo, para resguardá-lo de forma adequada. São, na verdade, um retrocesso, né, porque quando já se caminhava para a ideia de que o nome empresarial protege, independentemente, né, de estar registrado em outro Estado, e até a proteção, segundo o STJ, se dava em âmbito internacional, né, o Código Civil faz um enorme retrocesso e diz que essa proteção é restrita ao Estado em que se obteve o registro, né, o arquivamento do ato constitutivo. Então, vem o 1166, o Decreto 1800, a Instrução Normativa, e sugerem, né, estabelecem, mas, na verdade, eu vou procurar derrubar isso aqui que foi construído, que a proteção é apenas no limite do respectivo Estado, né? E, embora estabeleça a possibilidade de extensão para outros Estados, a providência de registrar em outros Estados, em cada Estado onde eu vou ter a certidão de breve relatório, né, eu vou lá registrando, ou quando eu abro uma filial em outro Estado, eu protejo em outro Estado. Bom, quando veio o Código Civil, em 2004, o Teófilo Zé dos Santos, meu amigo, escreveu lá no informativo do Sindicato da Associação de Bancos, também no mesmo tom de revolta com que eu me coloco também, e por isso que o tema me instiga, porque, na verdade, eu gosto do Código Civil, mas nesse ponto eu acho que foi um retrocesso enorme. Causou grande perplexidade, segundo o Teófilo, o dispositivo equivocado do Código Civil, que só assegura o uso exclusivo do nome no limite do respectivo Estado, deixando a desvalia a Convenção da União de Paris, com força de lei no Brasil, e que não limita essa proteção, que pode ser municipal, estadual, nacional ou internacional. Né? E já existe, segundo noticiou o Teófilo, depois eu apresento qual é o número do decreto, do projeto de lei, que procura alterar esse artigo 1166, que restringe essa proteção. Bom, esses dispositivos do Código Civil, do Decreto 1800, na verdade, colidem com uma convenção da União de Paris. Né? E aí muita gente diz, mas a convenção, né, tirando, e aí mais um outro comentário, tirando a convenção que trata direitos fundamentais, né, e que agora a emenda constitucional diz que, se aprovado mesmo os casos que a emenda tem status, né, de norma constitucional. Né? Mas, de qualquer modo, primeiro que essa convenção trata de um direito fundamental, está lá no artigo 5º, nome de empresa está no artigo 5º, é um direito fundamental que é apenas o quê? Explicitado, regulamentado, detalhado pelo legislador ordinário. Mas a matéria tem uma dignidade constitucional, a matéria tem status constitucional e é direito fundamental. Então, a matéria é direito fundamental. Então, quando, ainda que se diga que o Código Civil seja lei e a Convenção, né, tem a força de lei também, e que o Código Civil, então, estaria derrogando a Convenção da União de Paris, que é o que eu mais escuto, né, mas a gente pode partir para outros argumentos, né, porque, primeiro, né, um status, mesmo antes dessa emenda constitucional, né, que alterou, que discute o tratado, que trata de direitos humanos, aprovado da mesma forma de emenda, que goza o mesmo status de norma constitucional, mesmo assim, antes disso, antes dessa emenda constitucional, né, o Supremo já tinha declarado que tratados sobre direitos fundamentais, né, gozam de uma supralegalidade, estão acima da lei. Né, não podia estar igual à Constituição, se não tivessem sido aprovados pelo mesmo rito de mudança constitucional, mas estão acima da lei. Então, me parece que, nesse ponto, ao tratado de norma empresarial, a gente estaria acima aí, do Código Civil, né, um status superior, uma supralegalidade. Né? E a Convenção da União de Paris diz que a proteção ao nome ela decorre independentemente de registro em outro país. Quer dizer, basta que eu proteja o meu nome no meu país. Se o meu país for signatário, né, se outros países forem signatários da Convenção da União de Paris, eu obtenho a proteção em outros países, ainda que eu não vá a esses outros países me registrar, porque a proteção é dada independentemente de registro. E é o que aconteceria. A gente feriria o princípio da isonomia. Né? O Rogério que gosta muito da França, né, se for o amigo dele na França, obtiver a proteção do nome empresarial dele na França, ele obtém o nome empresarial, a proteção na França, no Rio de Janeiro, em São Paulo, né, em Minas Gerais, em todo o Brasil, e em todos os países da Convenção de União de Paris. Mas o brasileiro,
embora agora a gente esteja melhorando de status, né? Já somos sede de Copa, né? E de Olimpíadas, né? Já estamos começando a nos livrar daquele complexo de vira-lata, né? Como já dizia Nelson Rodrigues, né? A gente já pode olhar mais de cabeça em pé, né? Para dizer o quê? Que não, quer dizer, não, o brasileiro, coitado, só tem registro aqui no Rio de Janeiro a proteção e não obtém em outro estado vizinho. Agora, o francês, que obteve na França, ele obtém na França inteira, no Brasil inteiro, né? Em outros países que façam parte da convenção, mesmo sem registro no Brasil. Então, estaria dando o quê? Um tratamento totalmente anti-isonômico para alguém que está no Brasil, né? A Constituição não assegura a igualdade, então eu posso tratar desigualmente o brasileiro em próprio território nacional. Estaria tratando melhor o estrangeiro do que o brasileiro. Então, esse tipo de estipulação, né, acaba ferindo o princípio da isonomia, considerando um tratamento mais favorecido ao estrangeiro do que ao próprio brasileiro aqui em território nacional. O STJ, antes do Código Civil, sempre entendeu pela ampliação nacional e internacional da proteção do nome empresarial. Sempre entendeu, né? Porque a 8934, no artigo 33, dizia que a proteção decorre automaticamente do registro. É o decreto de 1800 que restringe a proteção ao âmbito do Estado. Então, dizia o STJ que o decreto estaria dispondo mais do que a lei, porque ele teria restringido o alcance da lei. Agora que a Convenção, né, e Código Civil, né, poderia dizer que é o mesmo status, é que a coisa complica. Mas o STJ sempre entendeu, né, que a proteção deveria ser internacional, né, não apenas do Estado, nacional e internacional. Também vale lembrar que o nome tem status constitucional, não é isso? Tem status constitucional, e isto, então, revela esse acanhamento, essa timidez. O Código foi tímido em dizer que a proteção é só aos âmbitos do Estado. Como é que um direito, né, como é que um direito que é inalienável, como é que um direito que goza que é considerado direito da personalidade, como é que um direito que é imprescritível, tem outro artigo, 1166, diz que é imprescritível, né, que goza desse status de direito fundamental, mas olha, um detalhe, só vale no Estado. Eu nunca vi direito fundamental que só vale esse num Estado. Isso não existe. Quer dizer, esse mesmo tom de revolta do Teófilo, eu também me vi aqui atingido por ela. E aí eu digo, então, que esse dispositivo do Código Civil, que limita a proteção do Estado, é inconstitucional por irrazoabilidade, né, por ferir o princípio da razoabilidade. Um direito não pode ser previsto na Constituição, previsto em tratado, garantido pelo próprio Código como inalienável, imprescritível, mas o próprio Código, fugindo da total coerência dele mesmo, diz que só vale no respectivo Estado. O Código sequer é coerente com ele mesmo e coerente com esses outros diplomas. Então, entendo que seria inconstitucional por ferir a razoabilidade. Né? E aí, qual é a maneira de compatibilizar, utilizando o princípio da interpretação conforme a Constituição? Como é que eu poderia compatibilizar esse artigo, esse malfadado artigo do Código que restringe a proteção do Estado? Então, eu digo, olha, não precisa declarar que o artigo, não precisa eliminar, expungir o artigo da ordem jurídica. Basta dizer o seguinte, essa providência que o Código prevê e que o Decreto 1800 já previa, tem uma função meramente acauteladora. É uma providência cautelar administrativa. É só para evitar, é só para impedir que alguém surja com nome igual ao meu. Mas o fato de não adotar essa providência, de sair registrando em outra junta do Brasil, o fato de não adotar essa providência cautelar administrativa, não retira, não suprime o meu direito à utilização exclusiva do nome. É só uma providência para criar uma divulgação e evitar que alguém surja com nome igual. Mas se eu não, por desconhecimento, por insuficiência de recursos, não adotar essa providência, eu não fico com o meu direito prejudicado com alguém com nome rigoroso. Gente, essa solução do Código permite que surja um Estado ao lado, nomes rigorosamente iguais. E aí surge um requerimento de falência, quem é aquele que está sendo requerido a falência? Eu não consigo identificar quem é. Tem que ir lá no CNPJ, ver o endereço, pegar o contrato social. Aí, eu que já trabalhei a chocolate fora concordatária, é um inferno. Qualquer despacho novo é concordata, todo mundo parava o crédito, cortava o crédito, ninguém queria vender mais nada. Era um problema. Então, aí a tutela, aqueles princípios da tutela, né, do crédito, vai para o espaço. Então, não se pode ter duas pessoas com nome rigorosamente igual.
não pode, porque ainda mais com o empresário que tem essa profusão de negócio jurídico que ele celebra no dia a dia da sua atividade. Então, a ausência ou omissão dessa providência não impede a proteção em nível nacional ou internacional e, judicialmente, se busca, né, a abstenção do uso ou anulação do nome empresarial que surgiu, né, conflitando com o nome anteriormente existente. Então, essa providência prevista no decreto, no Código Civil, é apenas cautelar, não retira, não suprime o direito, e aí eu consigo dar uma interpretação conforme e evitar que todo o artigo seja, né, excluído da ordem jurídica. Deve prevalecer a interpretação que amplia essa proteção, considerando apenas cautelar, né, e é uma maneira de, com isto, né, estar o Brasil inserido na globalização, senão a gente ficaria fora disso, estaria, né, nos estados vizinhos, até do Mercosul, com nome igual, a gente não podendo fazer mais nada, né, e a maneira também de preservar e não significar uma denúncia à Convenção da União de Paris, considerando que essa providência é meramente administrativa e não constitutiva ou restritiva total de direitos. E aqui o último slide, que é sobre a perda da proteção. Quando é que se dá a perda da proteção nome? Né? Se dá quando se extingue a pessoa jurídica, né? Porque a pessoa jurídica passa pela dissolução, liquidação e o cancelamento da inscrição, né? Tanto está isso no direito de empresa, né, no 1168, quanto no próprio 51, né, que extingue-se a personalidade jurídica da pessoa jurídica com o cancelamento da sua inscrição, o que ocorre ao encerramento da liquidação da pessoa jurídica. Né. Mas também, aliás, surgiu um caso interessante, que me perguntaram, uma sociedade tinha sido dissolvida e estava durante a sua liquidação. Ainda não tinha encerrado a sua liquidação. E surgiu alguém com nome igual. Poderia uma nova sociedade utilizar o mesmo nome daquela sociedade que estava em liquidação? Eu entendi que não. Né? Por quê? Porque se é direito da personalidade, e se a personalidade de uma sociedade, né, de uma pessoa jurídica, não se extingue, a não ser com o cancelamento da inscrição, que ocorre ao final da liquidação, e enquanto existir a liquidação, está lá no artigo 207, inclusive da Lei das SA, né, que a dissolução não termina a personalidade jurídica, só termina com a liquidação e o cancelamento da inscrição. Então, mesmo atravessando a fase de liquidação, mantém-se a personalidade jurídica, né, como diz o Tavares Borba, né, eu costumo dizer para o Gustavo e para a família toda que eu sou borbista, né, então eu sigo aqui a cartilha, né, dos Borba. Né, gosto muito e sou muito entusiasta das ideias de vocês, né? Eu gosto muito, você sabe disso. E o Borba diz muito bem, na liquidação não termina a personalidade jurídica, apenas a sociedade não pode praticar operações novas, né? Termina a fase ativa, né? Continuando ao liquidante ainda a vender os bens e pagar o passivo, mas ela não extinguiu a personalidade. Se não extinguiu a personalidade, ela conserva o direito ao nome, que aliás, tanto o Código Civil quanto a Lei das SA, né, dizem que deve ser acrescida, né, ao nome empresarial a expressão que? Em liquidação. Né, da mesma maneira, na recuperação judicial, em recuperação. Não é isso? Né, da mesma maneira, SA em Constituição, não é isso? Também aditar a expressão de que está, né, se constituindo. Né. Então, não poderia, na fase de liquidação, surgir alguém com nome empresarial idêntico. E, por fim, segundo a Lei 8934, de novo eu digitei errado aqui, é 8934, pelo artigo 60, também termina a proteção quando a sociedade ou empresário individual deixam de mais de 10 anos sem comunicar à junta comercial que estão em funcionamento. Né? Então, prevê ainda alguns parágrafos que se deve comunicar à junta, né, e que, não havendo a comunicação, a junta vai fazer essa comunicação, expede notificação pessoal ou por edital, e se esse empresário, essa sociedade empresária continuar inquietos, então a junta cancela a inscrição e, com o cancelamento da inscrição, deixa de existir e aí perde a proteção, né, ao nome empresarial. Eram essas as considerações, né, fico aqui à disposição de vocês. Obrigado pela paciência, né, e espero que vocês tenham gostado. Obrigado.